são os raios? Os raios são descargas elétricas, né, que ocorrem normalmente de cima para baixo, da nuvem para o Sol. Duram muito pouco, então para observar isso com detalhes, para fazer uma pesquisa em cima de uma coisa que acontece muito rápido, nós precisamos usar câmeras de altíssima velocidade. Nós estamos usando essas câmeras desde 2003 e só em 2012 é que nós observamos pela primeira vez um raio diferente, que é um raio que sobe. Acontece às vezes quando você tem um arranha-céus ou uma torre muito alta ou uma torre sobre uma montanha, de o raio sair da ponta daquela estrutura e partir em direção à nuvem. Veja que não é tão fácil filmar, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um raio, né, e em que situação vai acontecer um raio saindo de uma torre alta. Foi a partir da análise desse tipo de raio, raios ascendentes, é que nós observamos e publicamos agora recentemente uma coisa muito interessante, uma coisa inédita. Nos raios ascendentes, a maioria deles tem uma parte de descarga positiva que sobe em direção à nuvem. E o interessante disso é que a gente pôde observar com detalhes como é que o raio se ramifica, como é que o raio ascendente se ramifica. É muito interessante porque naquela ponta da descarga, existe como se fosse ali uma espécie de leque de elétrons chegando na parte positiva da ponta da descarga. E conforme vai chegando, a descarga vai se caminhando. E esse leque, às vezes, ele se bifurca. Quando a ramificação não acontece, fica ali naquela ramificação mal sucedida, uma pontinha luminosa que fica piscando. Conforme o líder vai subindo, vai deixando para trás umas pontinhas brilhantes, tão brilhantes quanto o líder, quanto a descarga que sobe. E essas pontinhas brilhantes repetidamente ficam tentando se ramificar. E quando não se ramificam, aí pode surgir uma descarga que volta e explica por que o raio pisca. Porque, não sei se você já reparou, quando acontece um raio na sua frente, você vê que não foi só um clarão, foram vários clarões. E esses clarões são sucessivas descargas acontecendo na mesma trajetória que une a nuvem ao Sol. O raio para cima, ele afeta mais a estrutura de onde ele parte do que as pessoas. Por quê? Porque ele sai da estrutura. O raio para baixo não, ele é perigosíssimo para as pessoas que estão sobre a superfície, porque pode atingir uma delas. Já o raio para cima, ele sai daquela estrutura e pode comprometer a estrutura quando a sua intensidade é grande ou quando acontece com muita frequência. Então, era comum a gente ir lá na torre que se situada ali no Pico do Jaraguá, em São Paulo, e observar sempre depois de uma tempestade alguns danos provocados àquela torre de transmissão. Então, a compreensão dos raios ascendentes vai servir para minimizarmos os efeitos sobre os geradores eólicos, sobre as torres de transmissão e também sobre os edifícios que são muito altos.